Meus irmãos queridos, um grande abraço a todos, na graça e na paz do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem fala é seu amigo pastor Reinaldo Ribeiro e nós vamos caminhar juntos mais uma vez para o entendimento daquilo que o Espírito Santo nos propõe neste presente momento. O tema de hoje é adoração rejeitada. Com base em Amós, capítulo 5, verso 1, e também Isaías, capítulo 1, verso 14, como nós podemos identificar os movimentos, festas, assembleias, solenidades, shows, congressos e rituais com os quais Deus não se agrada em nossos dias? Como discernir a adoração que chega ao trono da adoração que Deus rejeita? Meus irmãos, o dia do juízo, ele abalará muitas pessoas religiosas. A maioria das pessoas supõe que zelo e fervor nas atividades da igreja garantem sua aceitação por Deus. Eu peço aos amados que ouçam as surpreendentes palavras de Jesus. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Isso está em Mateus capítulo 7, versos de 21 até o 23. Em outra ocasião, Jesus observou, então direis, comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá, não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, todos os que praticais iniquidades. Lucas 13, de 26 a 27. Será que muitas pessoas ativas, religiosas e empenhadas poderão realmente se descobrir perdidas eternamente no último dia? Jesus diz que sim, e ele é quem irá julgá-las. Amós profetizou durante uma era de paz e de prosperidade em Israel, meus irmãos. O povo se sentia seguro, a gente vê isso lá em Amós 6:1. Mantinha uma vida espiritualmente ativa e oferecia sacrifícios constantemente. Mesmo assim, Amós repreendia o povo contundentemente e predizia uma rápida destruição, tanto do povo como dos seus lugares de adoração, como nós vemos em Amós capítulo 7, os versos que vão de 7 a 9, e no capítulo 8, os versos que vão de 1 até o 3. Cerca de 40 anos depois de Amós ter falado, a nação de Israel foi derrotada e exilada, justamente como ele havia profetizado. Profetas de Deus falam e as coisas acontecem. Profetas de Deus não podem ser confundidos com estes agoureiros pseudo-pentecostais da atualidade. Profetas de Deus não são leiloeiros de novidades heréticas. Eles são porta-vozes da expressa vontade de Deus e em nossos dias são pregadores da pura, inerrante e infalível palavra de Deus que está nas páginas sagradas da Bíblia. Mas voltemos ao tema. Nós precisamos analisar os fatores que levaram à rejeição da adoração do povo na época de Amós. Em primeiro lugar, Deus rejeitou aquela adoração porque era uma adoração interesseira. Hoje em dia, irmãos, muitos pretendem adorar o Senhor do modo que lhes convenha. Até admitem que procuram uma igreja onde possam se sentir confortáveis, uma na qual sintam que se ajustam perfeitamente. Alguns se afogam em ódio com pedras na língua e conceitos generalizados. Pensam que adoram o Senhor atacando igrejas e seus líderes, sem importar-se com a necessária distinção entre joio e trigo. Outros buscam formas de adoração que pareçam estimulantes e que lhes deem satisfação. As igrejas, já em sua triste maioria, se acomodam buscando satisfazer os desejos dos supostos adoradores. Assim são feitas programações, eventos
e formatos são criados ou adaptados do mundo, visando agradar ao homem que se diz adorador de Deus, mas em verdade adora a si próprio. Mas onde está o Senhor em tudo isto? Por definição, a meta da adoração é agradá-lo. E, biblicamente, não faz pouca diferença quão satisfeitos possamos estar, nós, os seus adoradores. Porque ele é o alvo da adoração e não quem o adora. O profeta Amós, ele enfrentou, irmãos, este mesmo problema que nós tanto vemos em nossos dias. Lá em Amós capítulo 4, versos de 4 a 5, está escrito: Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões. E cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. E ofereceis sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias, e publicai-as, porque disto gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Deus. Isso está em Amós 4, de 4 a 5. Betel e Gilgal eram os dois mais sagrados locais de adoração naquela época, meus amados. Eles estavam oferecendo mais adoração do que o Senhor exigia. Em vez de sacrificar uma vez por ano, eles sacrificavam todas as manhãs. Em vez de trazer o dízimo de 3 em 3 anos, eles o traziam de 3 em 3 dias. E não obstante, Deus rejeitava a adoração deles, dizendo que quando vinham a esses lugares, eles multiplicavam as transgressões. Por quê? O problema deles é que eles estavam fazendo o que queriam fazer. A adoração e não o Senhor se tornaram o objeto da veneração deles. A sua adoração nada tinha a ver com Deus, a sua vontade ou mesmo com o seu reino. Eles estavam fazendo o que lhes agradava. Uma vez que os adoradores comiam uma porção da oferta de agradecimento e da oferenda voluntária, eles apreciavam ir ao templo e partilhar do que não passava de um piquenique religioso familiar. Mas tinham esquecido o objeto da sua adoração, o Senhor. Quantos hoje em dia não fazem o mesmo? Vão à igreja quase toda semana, mas nunca estiveram dentro da igreja na inteireza do seu coração. Participam de cultos, eventos, solenidades, com o mesmo sentimento de quem optou por um programa de fim de semana. Para muitos, Deus virou apenas um item na sua agenda de compromissos, mesmo que vivam espiritualmente no mais flagrante descompromisso com o Evangelho. Não é errado gostar de adorar o Senhor, pelo contrário, isso é ótimo. Mas é errado quando nossas predileções na adoração têm precedência sobre a vontade do Senhor, ou quando o foco da adoração está em nós mesmos. É errado quando adoramos com música de que gostamos, com ritmos que apreciamos, com artistas que idolatramos, em vez de cantar louvor a Deus como Ele nos instruiu em Sua palavra. Deus é adorado em espírito e em verdade, e não em carne e em mentira, como se dá na nojenta música gospel de nossos dias. É errado também quando os sermões tratam dos nossos gostos em vez de refletirem a pura mensagem do Evangelho de Cristo. Nenhum pregador está autorizado a falar segundo suas impressões, a mandar recados ou indiretas para terceiros no púlpito, ou mesmo a confeccionar discursos agradáveis aos ouvidos de sua plateia. Aqueles que pregam são os profetas da atualidade e a sua profecia é a palavra de Deus. É errado quando nossa adoração apresenta numerosas atividades que praticamos sem a autorização do Senhor, simplesmente porque agradam a nós ou aos nossos amigos. Pense um pouco agora na adoração na congregação a qual você pertence. Ela está formatada para agradar primeiramente a sua clientela religiosa ou ela verdadeiramente honra ao Senhor? Em segundo lugar, irmãos, Deus rejeitou a adoração do povo de Israel naqueles dias, porque era uma adoração não autorizada. Quando o reino de Israel se dividiu, lá em 1 Reis, capítulo 12, depois você leia na sua Bíblia,
Jeroboão inventou a sua própria religião. Ele estabeleceu novos centros de adoração em Dan e Betel, em lugar de Jerusalém. Ele estabeleceu novos objetos de adoração, bezerros de ouro em vez do Deus vivo. Ele concebeu a sua própria festa no 15º dia do 8º mês, parodiando a verdadeira festa dos tabernáculos que Deus tinha ordenado para o 7º mês. E ele consagrou os seus próprios sacerdotes, ignorando o desejo de Deus de que os sacerdotes fossem exclusivamente da tribo de Levi. Jeroboão era uma pessoa altamente religiosa, mas a sua religião foi baseada em suas próprias ideias, visões e revelações, e não se apoiou na vontade revelada do Senhor. Alguma semelhança com o farto cardápio de profetas, apóstolos, patriarcas de hoje, com suas visões e revelações repletas de misticismo, de sincretismo religioso, de técnicas empresariais, e suas igrejas lotadas de crentes vazios de Deus, não é mera coincidência. É a história da falsa adoração, mais uma vez, se repetindo. Nos dias de Amós, irmãos, o povo ainda estava seguindo a adoração de Jeroboão em Betel. Amós, no capítulo 5, versos de 4 a 6, está escrito assim: Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: Buscai-me e vivei. Porém não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa, e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Para muitos irmãos dos ouvintes de Amós, esta mensagem deve ter sido desconcertante. Ele estava dizendo-lhes que buscassem a Deus, mas proibindo-os de ir aos próprios santuários onde eles acreditavam que o Senhor poderia ser encontrado. Depois de gerações inteiras adorando erroneamente, o povo tinha ficado acostumado às suas próprias formas tradicionais e nunca tinham pensado na possibilidade de que o Senhor os rejeitasse. Mas Deus disse que ele rejeitava a sua adoração não autorizada. Você já parou para pensar que talvez tenha sido enganado até aqui? E que o ensino que lhe deram e a adoração que lhe ensinaram são reprovadas pelo Senhor? Hoje em dia, meus amados, muitas pessoas adoram o Senhor de um modo que ele nunca autorizou. Elas aceitam as mudanças que penetraram através dos séculos, sem voltar à revelação original para encontrar o que agrada ao Pai. Hoje em dia, as pessoas precisam ser exortadas a buscar o Senhor, porém não indo aos lugares de costume para fazer isso. Não se perturbariam as pessoas se hoje o Senhor voltasse e eles dissessem que o buscassem, mas que não fossem a esta igreja ou aquela denominação para fazer isso? Contudo, muitas igrejas modernas praticam dúzias, talvez centenas de coisas para as quais nenhuma permissão foi dada nas Escrituras. Veja você mesmo na Bíblia o quanto isto é verdade. Onde você encontra autorização para batizar recém-nascidos? Ou para alguém ser ungido apóstolo? Onde você encontra aprovação para mulheres servirem como pastoras? Onde no Novo Testamento você encontra permissão para igrejas cobrarem ingressos, patrocinarem shows e fizessem uso da música inspirada no mundo, ou mesmo para exigir dízimos de forma obrigatória e com um tom de terrorismo e barganha? Onde Deus indica na Bíblia que ele instituiu igrejas que têm cultos devotados à prosperidade ou supostas libertações de demônios? O homem pode ser o criador de muitas igrejas, meus amados, mas Deus rejeita toda a adoração não autorizada. Contudo, o povo não quis ouvir as repreensões dos profetas. Israel queria continuar adorando a Deus da maneira que escolheu. Até mesmo disseram aos profetas que não profetizassem. Em Amós capítulo 2, no versículo 12, está escrito: Mas vós aos nazireus destes a beber vinho, e aos profetas ordenastes, dizendo: Não profetizeis. Amazias, que era sacerdote de Betel,
ordenou a Amós que saísse e não falasse contra Betel. Amós capítulo 7, versos de 12 a 13, está escrito: Então Amazias disse a Amós: Vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão, e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, já não profetizarás, porque é o santuário do rei e o templo do reino. As pessoas hoje em dia, especialmente os chefes religiosos, não querem mais ouvir críticas às suas práticas de adoração estabelecidas. Será que eles ouviriam a Amós ou teriam continuado adorando em Betel, mesmo sem a aprovação de Deus? E por fim, irmãos, Deus rejeitou aquela adoração porque ela era uma adoração apenas exterior. O povo na época de Amós apenas executava alguns rituais de adoração, porém não mudavam suas vidas. Em Amós capítulo 5, versos de 21 a 24, um texto solene diz assim: Eu aborreço, eu desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles. Nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. Ah, meus amados, como essa palavra se encaixa perfeitamente bem na vida de apostasia de muitos cristãos, de muitos falsos líderes e de muitas falsas igrejas da atualidade. Aqui, Amós considerou cada um dos elementos essenciais da adoração israelita: festivais, sacrifícios e louvor. Deus rejeitou todos eles e indicou seu desprazer, referindo-se aos festivais, às assembleias e às oferendas deles. E por que Deus rejeitou a sua adoração? Porque suas vidas eram corruptas. Deus queria um compromisso sem esmorecimento com a justiça e a retidão. O terreno de Israel, irmãos, era cheio de correntes de água intermitentes. Deus não queria uma justiça intermitente, mas um firme e contínuo transbordamento de obediência na vida. Quando eles adoravam, por exemplo, no sábado, mas tratavam mal uns aos outros diante da semana, é o que a gente vê no capítulo 2, de 6 a 8, também no capítulo 8, de 4 a 6, de Amós, Deus rejeitava até a adoração que eles ofereciam no sábado. Para o Senhor, irmãos, a fidelidade era uma exigência diária. Um homem não pode cometer adultério de vez em quando e declarar que o resto do tempo ele é fiel à sua esposa. Assim também um homem não pode ser infiel ao Senhor de vez em quando e adorá-lo no fim de semana como se nunca pecasse. Jamais, eu repito, jamais, imaginemos que o Senhor aceitará automaticamente nossa adoração. Não importa como ela seja oferecida. Adoração interesseira, não autorizada ou meramente exterior, ele rejeitará, porque essa adoração é falsa e diabólica. Que o Senhor tenha misericórdia da sua igreja e das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.